Olá, Thiago Garrucho da ITD Training mais uma vez, e na aula de hoje nós iremos aprender a como fazer manutenção de bancos de dados em massa no sistema SAP. Bom, a quem se destina essa aula? Essa aula se destina às pessoas que já têm um conhecimento básico intermediário do sistema SAP e que já têm um conhecimento de navegação um pouco mais avançado. Se você ainda não tem esse conhecimento, favor ver os meus vídeos anteriores e desejo boa sorte. Bom, nós podemos usar a transação XD99 para fazer manutenção em massa de dados mestres dos clientes criados no nosso sistema SAP, ok? Nós temos inúmeras maneiras de fazer manutenção em massa, usando o sistema SAP, onde que nós podemos usar a transação XD99 para as partes de dados mestres de clientes, ou também podemos usar MM17, que seria os dados mestres de materiais, e nós temos uma outra transação que seria MAS, ok? Eu vou navegar um pouquinho, mostrar para vocês uma navegação básica sobre essas transações e fazer um exemplo de como nós podemos fazer melhoria do nosso banco de dados, ok? Perfeito. Neste caso, nós estamos usando a transação XD99, onde vocês podem ver que nós temos aqui uma tabelinha relacionada a customers, ok? Eu não vou entrar em detalhe nessas transações, mas vou usar um cenário usando uma dessas três transações para que vocês possam entender como funciona, ok? E existem outras transações que podem fazer mudanças em massa de vendors, materiais, customer e por aí vai. Bom, neste caso seria customer, onde que nós temos que escolher qual table que nós queremos fazer a mudança, ok? Em qual table que este campo se encontra, nesse caso o meu SAP está em inglês novamente, então se você já tem o seu SAP em português, a navegação é a mesma. Então nesse caso seria a tabela, onde o campo se encontra, e o campo que você quer fazer a mudança em massa, ok? Lembrando que não são todos os campos que estão no sistema SAP que você pode usar essas transações para fazer a mudança em massa. Então, existe um método de regra de lógica, onde você tem que procurar algumas informações antes de fazer a mudança, ok? Se nós formos na transação MAS, nós precisamos, então, escolher um tipo de objeto para que nós possamos fazer a nossa mudança, seja ela na parte de pedido de venda, uma cotação, um purchase contract, purchase order. Então aqui você tem alguns documentos, seria algumas as mudanças em massa já dentro de documentos dentro do sistema SAP, ok? E nós temos, obviamente, aqui a MM17, ok? O que seria mudanças em massa dentro dos dados mestres dos materiais, ok? Mesma regra de lógica, escolher a sua tabela e o campo onde que ela se encontra, ok? Então eu vou usar um cenário para vocês, ok? Se nós entrarmos dentro da transação SE16N, nós vamos estar dentro da nossa tabelinha de banco de dados, onde que a gente pode visualizar dados em massa, ok? Somente fazer a visualização, onde que nós podemos fazer, obviamente, a exportação dentro de uma planilha de um Excel, para que nós possamos também distribuir essa tabela para o business, ou para os seus colegas de trabalho. Neste caso, eu vou usar um cenário bem simples. Eu vou entrar dentro da tabela KN-A1, essa tabela, ela se refere aos dados mestres de um cliente, ou de vários clientes, obviamente, com somente a parte de dados gerais. Seria endereço, nome do customer, do cliente, neste caso, CEP, só os dados gerais do cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dizer, ok, eu quero ver, aqui nesta coluna value, você pode simplesmente escolher o seu filtro. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que um filtro, ok? Você pode filtrar por customer, country,
name, name to, cidade, e por aí vai, ok? Eu vou dizer ao sistema SAP, ok, eu quero ver no meu sistema SAP todos os customers que existem na cidade de Londres, ok? E eu quero que o SAP me disponibiliza uma visualização de todos os customers que eu tenho criado em Londres, independentemente de Sales Organization, de canal de distribuição, de setor de atividades, eu quero ver todos os customers que existem lá, ok? Somente um exemplo. E eu quero, junto deste filtro, eu quero somente visualizar, ok? Customer, país, o nome, cidade e postcode, ok? Como você pode ver aqui nessa coluna aqui, Output, você pode ver que todas essas caixinhas estão com um tick, estão com um sinal confirmando que eu quero ver tudo isso dentro do meu relatório. Eu vou gerar o relatório, somente para que vocês possam ver o que vai acontecer, apertando nesse reloginho com um botão de confirmação. Então, o SAP ele vai começar a procurar todos os customers que existem dentro do sistema SAP, neste caso, neste meu acesso, todos os customers que existem na cidade de Londres. Como vocês podem ver, cidade, nós não temos nada mais e nada menos do que Londres, ok? Só que vocês podem ver que tem muitas colunas aqui que eu não quero visualizar, eu não tenho necessidade de visualizar isso, ok? Então, o que eu faço? Se eu apertar o botão de voltar, eu posso, então, simplesmente selecionar nesta coluna aqui somente o que eu quero que apareça dentro do meu relatório. Então, o que eu faço? Eu vou clicar neste ícone aqui, selecionar tudo, e agora, então, eu posso simplesmente escolher o que eu quero visualizar. Vamos gerar o relatório novamente, e agora o sistema SAP ele me dá um relatório bem mais curto com essas informações. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma outra coluna, se eu voltar. Eu vou adicionar a coluna, vamos ver. Vamos escolher. Eu quero adicionar. Vamos ver qual coluna que eu adiciono. Vamos ver o que eu tenho aqui. Indústria. Vamos ver indústria. Vou escolher indústria. Simplesmente vou gerar. E aqui vocês podem ver que o sistema SAP me disponibilizou agora da coluna indústria. O porquê que eu quero mostrar isso para você? Porque é muito importante que nós venhamos entender a como fazer a nossa manutenção em massa. Neste caso, você pode perceber que tem muitos customers, muitos clientes no nosso sistema que está com uma deficiência de dados no campo indústria, ok? Irei mostrar para você. Se eu simplesmente pegar este customer, eu vou copiar, abrir uma nova seção, e eu vou entrar dentro deste customer e vou querer visualizar dentro do Customer Master, dos nossos dados mestres, usando a transação XD02. Simplesmente vou colar este customer nesta transação, confirmar. Então o sistema SAP vai me disponibilizar, vai me deixar visualizar esta parte de indústria. Vamos procurar onde está a indústria. Aqui. Aqui você pode ver que nós temos o campo indústria, ok? E está em branco. Obviamente, você não vai entrar um por um, customer por customer, cliente por cliente, e fazer a manutenção. Neste caso, vamos supor que eu quero 001. Um exemplo, indústria 001. Eu vou então salvar. E o sistema, então, vai salvar este customer com os dados de indústria correto, ok? Esperar o sistema salvar. Então, o que nós podemos fazer agora, uma vez que nós salvamos o nosso customer, o nosso cliente, com os dados corretos dentro dos nossos dados mestre,
nós então retornaremos para a nossa planilha. E percebam o que eu vou fazer aqui. Aqui tem um botão Refresh, que é para fazer o update, né, desta planilha. E vocês vão perceber que aqui, no campo de indústria, nós vamos ter então nosso novo dado. Então, assim, nós identificamos que estes customers aqui, eles estão todos faltando, com falta de dados. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar esses clientes e eu vou então entrar numa nova seção usando a transação XD99. Ok? O que eu preciso saber? Primeiro, qual que é a tabela que este campo se encontra? Neste caso, eu sei que é a tabela KNA1, que é a mesma tabela que nós estamos usando aqui. E eu preciso, então, identificar campo. Neste caso, você pode ver KNA1, ok? E eu preciso saber qual campo que eu devo procurar. Nesse caso, eu sei que é indústria. Vamos procurar. Eu acho que eu devo ter passado. Vamos ver. Indústria. Aqui. Clico nesse botão ao lado para selecionar e eu executo a transação. Ok? Pode apertar confirmar nessa tabelinha, não tem problema algum. Simplesmente, o que eu irei fazer? Eu irei clicar nessa setinha amarela e eu não vou copiar, colar diretamente aqui, pois se eu tiver mais do que esta seleção, se eu tiver, por exemplo, 20 clientes, só vai copiar o que você está vendo aqui. Então, para isso, você deve fazer upload from clipboard, copiar através desse, colar através desse botão, ok? E aqui você pode ver que temos todos os clientes lá. Perfeito. Executo novamente. E você pode ver que nós temos aqui agora o campo indústria. Simplesmente irei colocar 0001. Você tem que confirmar, sempre dar uma checada para ver se realmente você está com a seleção em amarelo. E você aperta nesse botão que tem duas setinhas para baixo. E você pode ver que todos os clientes automaticamente vão ter os mesmos dados, a mesma indústria. Se eu salvar, pode confirmar, apertando essa janelinha. E o SAP exige de um tempo para que ele possa fazer todo o upload. Ele faz o upload no background deste campo indústria. E uma vez isso confirmado pelo sistema SAP, você então pode voltar até a sua tabela no SE16N, que é onde que você está visualizando o seu banco de dados. E aí então você pode fazer o update da sua tabela e esperamos que o SAP faça o update daquele campo conforme nós mostramos aqui agora. Aqui você pode ver que, infelizmente, um cliente, 10073, está bloqueado por um usuário. Então, como tem um usuário dentro deste customer, deste cliente, não foi possível fazer o update daquele campo. Mas você pode ver que todos abaixo foi confirmado. Ok? Um erro, 10 informações. O que eu vou fazer agora? Simplesmente voltar até a nossa tabelinha, apertar no Refresh, confirmar. Então, nós temos esses campos preenchidos corretamente. Bom, assim que nós fazemos uma manutenção de banco de dados em massa, essa transação ela é muito importante para quem já tem conhecimento avançado do sistema SAP e para aquelas pessoas que fazem manutenção de banco de dados no sistema SAP diariamente, é uma transação muito boa. E uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é como que nós podemos procurar a tabela correta e o campo correto, ok?
Se nós entrarmos dentro de um cliente, usando a transação XD02, e vamos colocar... Vamos supor que nós precisamos trocar a planta. Vamos supor que nós vamos ter que trocar todas as plantas dos clientes em massa no sistema SAP, e para isso você precisa procurar a tabela e o campo correto. Se você então clicar em cima do campo uma vez e apertar F1 no seu teclado, após F1 você pode apertar nesse martelinho ou simplesmente apertar F8 no seu teclado, mas lembra do martelinho. E aqui você tem a tabela e o campo. Ok? Vamos lá fazer um teste? Se eu então entrar nessa tabela e colocar a tabela KNVV e apertar Enter, e procurar pelo campo VWERQ, simplesmente você pode apertar Ctrl F, Ctrl V, e aqui nós temos o campo técnico e a tabela. Ok? Bom, espero que essa aula tenha sido bem produtiva para você. Eu agradeço por você assistir mais um vídeo da ITD Train. Se você tem alguma dúvida em como fazer mudanças em massa no sistema SAP com outro campo, ou se você tem um requerimento de um business onde que você tem alguma dúvida, entre em contato e não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar este vídeo com aquelas pessoas que têm vontade de aprender SAP. E muito obrigado, a gente se vê na nossa próxima aula.